Olá, hoje a gente vai falar um pouco de Paulo Freire, seus pensamentos e os principais conceitos. Pessoal, falar de Paulo Freire é falar de um educador brasileiro mais citado em teses e dissertações e trabalhos no mundo. E uma das principais coisas a ser dita sobre Paulo Freire é que ele estabelece, talvez, um dos conceitos mais falados, que é a chamada educação bancária. Exatamente, a educação bancária. E a educação bancária nada mais é da criação de uma metáfora de Paulo Freire para fazer uma crítica à educação tradicional. Por meio dessa metáfora, Paulo Freire ele nos mostra que muitas vezes o ensino tem o professor colocado numa posição de superioridade, de sapiência, e que esse professor, na verdade, ele faz depósito de conteúdos na cabeça do aluno, ou seja, o professor deposita informações e o aluno recebe de uma maneira passiva, pacífica, matando no estudante a vontade de conhecer, de pesquisar, de se informar, de questionar. Então, essa educação bancária é aquela em que o professor sabe tudo, é aquele que detém o conhecimento e, portanto, deposita para o estudante que é um sujeito que não sabe de nada. O professor, na verdade, quando Paulo Freire traz a questão da educação bancária, o professor ele simplesmente deposita como se o aluno fosse um banco, esperando que o outro lado renda, ou seja, que esse aluno renda sem que ele seja um sujeito ativo. Então, diante dessa metáfora, dessa crítica, Paulo Freire vai propor algo completamente diferente. Ele vai dizer, que não existe uma pessoa melhor do que a outra, vai dizer que não existe, alguém melhor que o outro. Isso significa que o professor ele ensina e também aprende com o aluno. Do mesmo jeito que o estudante aprende e ensina o professor. Para Paulo Freire, um dos principais pilares da sua educação é o diálogo, exatamente. O Paulo Freire traz, inclusive, a terminologia, a pedagogia do diálogo. E ele diz que o diálogo a gente não faz sozinho. O diálogo ele pressupõe um outro, e esse outro pressupõe reconhecê-lo, não simplesmente alguém que existe, mas alguém potente, alguém que em comunhão, aliás, essa é uma palavra bastante importante para Paulo Freire, que tem os seus princípios cristãos fundamentados na expressão de sua filosofia e em conceitos marxistas. Ele diz que o indivíduo, o sujeito, ele é potente e em comunhão ele fica mais potente para superar sua condição de explorado. E esse diálogo pressupõe o outro. É nessa relação com o outro que nós nos educamos. Para ele, não existe essa concepção de educação sem que a gente pense nesse outro. E esse outro não é melhor ou pior do que eu, como eu disse, É um outro com o qual eu compartilho, aprendo e convivo. E é importante dizer, então, que essa noção do diálogo ela é fundamental na e para a aprendizagem. Um outro aspecto importante que vale a pena a gente trazer aqui é que Paulo Freire ele não usa o termo aluno e professor, mas ele usa o termo educando e educador. E, portanto, diante dessa valorização do diálogo, a gente pode dizer, então, que Freire valorizava muito a escuta, valorizava demais a escuta. Ele valoriza aquele que quer saber, que quer aprender.
Um outro dado interessante e importante é que Paulo Freire, né, já antecipando o que viria a ser chamado mais tarde dos estudos culturais, ele vai dizer o seguinte para nós: olha, esse papo que existe uma cultura melhor ou pior, isso não existe. Existem formas diferentes de culturas e formas diferentes de se conhecer, isso sim. Então, se o educando existe dentro de uma cultura, né, que valoriza o funk, isso não significa que o funk seja pior, por exemplo, do que uma música clássica. Significa apenas que são elementos diferentes. E o educador ele precisa estar atento a isso, né, para ele não hierarquizar os saberes, os conhecimentos e as culturas. O saber do outro também é diferente. E pode não ser um saber científico. Como assim, né? Exatamente, pode não ser um saber científico. Então, tá aí a importância do processo de escolarização. Aliás, qual é a importância do processo de escolarização? O educando ele tem seus conhecimentos e, partindo desse princípio fundamental, que é o diálogo, né? O educador, ele acolherá esse educando do lugar que ele está e trabalharão juntos do senso comum até a construção do conhecimento científico. Trabalharão juntos. E trabalharão o quê? Da consciência filosófica do senso comum à consciência filosófica do princípio científico. Para quê? Para agir, para a reflexão e para a superação. O conhecimento do educando é um ponto de partida, mas o ponto de chegada são os conhecimentos elaborados socialmente, culturalmente pela sociedade. O grande objetivo de Paulo Freire é a educação como libertação. Paulo Freire fala sobre a problematização, a reflexão-ação, a reflexão-leitura do mundo, educação como prática libertadora. Paulo Freire faz uma crítica em relação às antigas cartilhas utilizadas para a alfabetização. Ele dizia que essas cartilhas apresentavam uma forma mecânica e se questionava por que essa educação não é crítica e traz algumas frases utilizadas na ocasião para alfabetização, como por exemplo, Eva vê a uva, vovô vê o ovo, vovó vê a ave. E ele, né? Meu Deus, isso não é educação crítica. Para Paulo Freire, aprender a ler não é fazer bolinha e decodificar. Aprender a ler é aprender a ler o mundo. É onde eu existo, onde eu vivo. Paulo Freire tem uma célebre citação que ele diz o seguinte: não adianta saber se a vovó viu a uva, eu preciso saber onde a vovó está inserida socialmente, quem produziu a uva, quem vendeu a uva, quem lucrou com a uva e quem foi explorado por ela. Isso é educar. Quando eu digo que a vovó viu a uva, o que será que significa isso? Eu estou falando da terceira idade, da melhor idade, o respeito a quem vive mais. Então, é interessante observar como uma simples liçãozinha dessa pode trazer temas que são fundamentais a serem trabalhados. E aí sim, partindo dessa noção do estudante, do que é uma velhice, do que é o mundo cotidiano dele, aí você poderia puxar o vovô, a vovó e a uva, mas não a partir de uma coisa estéril como essa literatura, que é um processo mecânico, né? E não um processo crítico. Por isso é importante que o educador problematize situações para que o educando também aprenda a problematizar essa situação que é dada como natural em função de uma educação bancária. Na
uma educação bancária, né? A vovó viu a uva. Em uma educação problematizadora, o professor irá perguntar quem é a vovó, onde ela encontrou essa uva, quem produziu essa uva. E aí parte-se para o processo de reflexão, onde o educando pensou, criticou, refletiu e agiu sobre o mundo social em que ele está vivendo. Para Paulo Freire, a educação é política, é ação. E depois dessa ação, eu vou ter uma nova reflexão sobre aquilo que foi produzido. E nesse movimento de ação, reflexão, ação, é que a educação faz o mundo se transformar. Pois é, né? Esse estudante vai construindo a sua leitura de mundo, o lugar onde ele vive. E ele faz isso para quê? Não é simplesmente para se adaptar a esse mundo, mas para entender as mazelas desse mundo e transformá-lo, para sair da sua condição de submissão. E é por isso que, para Paulo Freire, a educação é uma prática de liberdade, é uma prática libertadora, para libertar esse indivíduo da sua condição de ignorante, de subserviente e de explorado. Então, né, a gente pode dizer que a educação não é ensinar quanto é 1 mais 1. A educação é ensinar para ele que, ao operar a matemática, por exemplo, que a matemática, os símbolos, são instrumentos para que ele se mobilize no mundo social e haja socialmente para transformar a vida dele, do estudante? Não. A vida do coletivo em um ambiente muito melhor. E dizendo também uma coisa importante, como a gente já viu, para Paulo Freire é impossível ser feliz sozinho. Muito bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço a atenção e espero encontrá-los numa próxima aula. Até lá, gente!